Sabe, tem uma sensação no ar quase como se a gente pudesse tocar, a de que as velhas certezas estão se desfazendo. Parece que a gente está navegando em águas totalmente desconhecidas. É uma época de transições muito, muito profundas, de crises que se conectam de um jeito bem complexo. Bora mergulhar nisso para entender melhor. Pois é, essa é a grande pergunta que fica martelando na cabeça, né? Um sentimento de instabilidade que afeta tudo, o trabalho, os relacionamentos, até quem a gente acha que é. Se essa sensação de estar meio perdido soa familiar, é porque ela, infelizmente, virou a marca registrada da nossa era. E olha que interessante, os sociólogos, na verdade, já deram até um nome para essa sensação toda. É o nosso ponto de partida para a gente entender a nossa própria experiência no meio dessa mudança generalizada. O sociólogo Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida. A ideia é genial de tão simples, né? Pensa só em tudo que parecia sólido no passado. Carreira para a vida inteira, comunidades estáveis, identidades que não mudavam. Tudo isso meio que derreteu, virou líquido. Hoje a gente vive num fluxo que não para, numa correnteza constante. E como é que isso afeta a gente no dia a dia? Bom, a nossa identidade vira uma obra que nunca termina, está sempre em construção. Os relacionamentos, eles ficam mais descartáveis, né? Movidos por aquela satisfação imediata e com medinho de se comprometer de verdade. E para completar, a mídia joga um monte de identidades de prateleira em cima da gente para experimentar e descartar. O resultado disso? Ansiedade, claro. Muita ansiedade. Ok, entendi. Mas como foi que a gente veio parar aqui? O que foi que derreteu exatamente? Para sacar essa história de mundo líquido, a gente precisa olhar para os pilares do mundo sólido que simplesmente desmoronaram. Aqui a gente consegue ver a mudança de forma bem clara. A gente saiu de um mundo que tinha uma fé quase cega no progresso, que tinha grandes verdades que todo mundo mais ou menos concordava, para um mundo de pura incerteza. Um mundo com múltiplas vozes competindo o tempo todo. A própria ideia de um conhecimento objetivo foi colocada em xeque. Estruturas como nação e família, elas perderam aquela solidez toda. E olha, isso não foi só uma crise de filosofia não, viu? A própria física, lá no século XX, com a teoria quântica, mostrou que é impossível existir um observador totalmente neutro. O simples ato de observar uma coisa já interfere na realidade. Isso foi uma bomba, injetou incerteza bem no coração da ciência, que era tipo o último pilar da objetividade que ainda estava de pé. Agora a gente vai para a consequência talvez mais urgente dessa crise toda de visão de mundo. Vamos ver como essa instabilidade que a gente sente por dentro acaba aparecendo do lado de fora, no nosso planeta. O Max Weber usou uma frase que é poderosíssima, o desencantamento do mundo. O que ele queria dizer com isso? Ele estava descrevendo o resultado de uma visão de mundo que tirou todo o sagrado, todo o mistério da natureza. Quando o mundo fica desencantado, ele deixa de ser um organismo vivo e vira só um amontoado de recursos para a gente explorar. Essa ideia, que veio lá de pensadores como Descartes e Bacon, foi o grande motor da modernidade. Ela colocou o ser humano no centro, como se fosse um mestre, o dono do planeta. De repente, uma floresta deixou de ser um lugar sagrado para virar madeira, uma fonte de lucro. E é exatamente essa mentalidade que está na raiz da nossa crise ecológica. Então, o ponto crucial é este. A crise ambiental não é um probleminha técnico que a gente resolve com uma nova tecnologia. É uma crise filosófica, uma crise de dominação. As mudanças climáticas, a poluição, tudo isso é sintoma de uma relação que foi quebrada com o planeta. Uma relação onde a ética do cuidado foi simplesmente trocada pela lógica do lucro. Mas diante desse quadro todo, a narrativa começa a mudar. Não é só sobre apontar o problema, mas sobre buscar uma solução. Está surgindo um novo jeito de pensar que busca justamente curar todas essas fraturas. O físico Fritjof Capra, por exemplo, sugere que a gente vive num mundo totalmente desequilibrado, dominado por valores que ele chama de Yang, a competição, a expansão, a razão analítica. A transição que a gente precisa fazer seria em direção a um equilíbrio com os valores Yin, cooperação, intuição e integração. A sacada aqui não é eliminar um para ficar com o outro, mas sim equilibrar os dois. E bem no coração dessa nova visão está o conceito de ecologia integral. O que isso quer dizer? A ideia aqui é realmente revolucionária. É entender que não dá para separar a crise do planeta da crise social. Proteger o meio ambiente e combater a pobreza não são duas lutas diferentes, não. São as duas faces da mesmíssima moeda. Essa análise propõe 4 pilares todos conectados,
Cuidar do planeta, que é a nossa casa, cuidar das pessoas, ouvir o clamor de quem sofre, cuidar de si mesmo, indo além dessa loucura do consumismo, e, por fim, reencontrar uma conexão espiritual com o mundo. Fica bem claro como tudo está ligado, né? É um negócio muito maior do que só reciclar o lixo. E um ponto fundamental: essa nova sabedoria não vai vir das mesmas fontes que criaram o problema. Ela está vindo das margens, dos povos indígenas que sempre viram a terra como sagrada, dos movimentos sociais, das filosofias que o Ocidente por tanto tempo simplesmente ignorou. E assim, a gente chega na síntese de tudo, no ponto em que todos esses fios, a ansiedade líquida, o desencanto do mundo e a busca por integração, finalmente se encontram. Se tiver uma coisa para guardar de toda essa conversa, que seja esta: não estamos enfrentando múltiplas crises separadas. Nós estamos enfrentando uma única e grande crise de percepção. O jeito que a gente foi ensinado a ver o mundo, de forma fragmentada, como se fosse uma máquina, essa é a verdadeira origem de todos os nossos problemas. Isso, no fundo, é uma mensagem de muita esperança. Porque se a raiz do problema está na nossa percepção, então a mudança fundamental está ao nosso alcance. Ela começa com a coragem de olhar para o mundo e para a gente mesmo de uma maneira nova, de uma maneira muito mais conectada. E então a gente fica com essa pergunta: toda essa instabilidade, essa ansiedade, será que é o fim de um mundo ou será que é o trabalho de parto, que é sempre doloroso, de um mundo completamente novo? A resposta talvez dependa da percepção que a gente escolher cultivar, individualmente e como um todo.